Olá, para quem não me conhece ainda, eu sou Ana Costa, sou visagista e consultora de imagem. E toda semana eu tenho encontro aqui nesse canal para falarmos um pouquinho da importância de ser gente, de mudar esse conceito de ser apenas um ser humano, aquele que nos difere dos animais, mas ser gente de verdade e desenvolver a nossa empatia e fazer um mundo muito melhor para se viver, de gente muito mais solidária, de gente que pensa na coletividade, porque deixou de pensar só na individualidade. Bom, hoje eu vou falar sobre bullying parte 2. Semana passada eu falei sobre esse assunto aqui no canal e foi um assunto que teve assim muita repercussão, sabe? Então eu falei a respeito da criança que pratica o bullying, da criança que recebe o bullying, e hoje eu vou falar sobre o comportamento das escolas. Bora? Eu gostaria de começar falando a respeito do comportamento da escola quando é informada, né, pelos pais da vítima que o seu filho, que está lá no colégio, que lá ele é aluno, que está lá para aprender, que o professor está lá para ensinar. E eu gostaria de lembrar uma coisa aqui, gente, que é muito importante, que todos nós pais, eu, você, todos, precisamos ter a consciência que educação de ensino é com o colégio, é com a escola, é com os professores, mas educação de valores, meu amigo, essa é com os pais, é comigo, mãe, com você, pai, mãe. E tem mais, é uma responsabilidade, sabe? É um compromisso, é um dever que nós pais temos e que jamais, em momento nenhum, devemos delegar para outra pessoa, nem mesmo para os avós, tá? Exceto casos extremos, não é verdade? Eu espero que agora com esse confinamento, muita coisa possa ser melhorada, né? Muitos pais possam ser melhorados, conscientizados, uma vez que agora, né, tá todo mundo ali grudadinho, tete a tete, não é? Eles percebendo os filhos que eles colocaram no mundo, esqueceram de educar, não é? Então, agora a ficha cai e a coisa pode ficar muito interessante, tanto para os pais quanto para os filhos. Bom, mas o que eu gostaria de dizer a respeito da direção, da escola, como que funciona? Funciona assim. Uma vez que a direção, a coordenação da escola toma consciência por parte dos pais que tem um aluno que está sofrendo bullying, que está sendo discriminado na escola, o que a escola faz? Ela vai lá, chama o aluno, não é? Conversa com o aluno e o aluno, por sua vez, ele redimir, nem pensar. Pelo contrário, né? Ele volta lá para a classe, monta um motim, gente, é um motim. E aí ele fala, pô, sabe aquele aluno, aquele fulano que a gente estava sacaneando? Então, os pais dele tiveram aqui no colégio e reclamou para a direção. Então agora a gente vai sacanear ele um pouco mais. E aí forma aquele grupo horroroso e deixa essa criança para o escanteio. Aí o bullying triplica, multiplica, quadriplica, é uma coisa horrorosa. Ok. Aí o negócio não funciona. Aí os pais voltam lá e falam, olha, mas agora ficou pior, porque agora o número de alunos que perseguem o meu filho é maior. Aí a escola tenta colocar panos quentes, né? Tenta resolver. E a escola não chama os pais. Aí quando o negócio fica muito sério, fica muito grave, aí não tem jeito, chama os pais. Aí geralmente o pai chega lá na escola assim, ó, sabe o pombo? Assim, com aquele peito inflável,
já chega falando assim: eu tive que marcar, ou seja, desmarcar uma reunião com os meus acionistas e eu estou aqui porque eu quero saber quem é que está reclamando do meu filho. Mais ou menos por aí. Dificilmente, rara as exceções, raríssimas exceções, que chega lá uns pais, fala: oi, bom dia, eu vim para a reunião, né? Quero saber o que está acontecendo com meu filho. Imagina! Sabe por quê, gente, que isso acontece? Porque, primeiro, que os pais não conhecem seus filhos. Ou os filhos vão para casa, ou seja, ou os filhos vão para o colégio com o motorista e a babá, e o pai, nessas alturas, já está lá na empresa, trabalhando. E eu gostaria de fazer uma parte aqui, que é o seguinte. Gente, filho não é uma extensão nossa, não é. Eu já falei aqui em outros vídeos, mas filho é de nossa responsabilidade, tá? Então, se você sabe lá no seu íntimo que você não vai educar, que você não tem paciência, que você não tem instinto paterno, que você não tem instinto materno e que o teu filho vai ficar lá jogado como um número na tua vida, não tenha filhos. Não tenha filhos. Porque a matemática, ela é muito simples. Se você acredita que você não tem instinto paterno, se você não tem instinto materno, gente, não traga filho ao mundo, porque filho não é uma extensão nossa, claro que não, mas nós temos deveres de encaminhá-los para a vida, para fazer deles um cidadão do bem, alguém que vai fazer a diferença, alguém que vai agregar, né? Não um indelinquente, é o que a gente vê por aí, aqueles adolescentes, aqueles jovens que acredita assim que pode tudo, né? Que faz 18 anos, o pai dá um carrão, né? Dá um apartamento, ele vai viver a sua vida fazendo as piores atrocidades e achando lindo. Bom, mas esse assunto para mais de metro e para outro vídeo. Eu quero voltar lá no bullying. E aí os pais chegam lá todo inflado, né? Aqueles pais que precisam de um alfaiate especial, sabe? Que tem que fazer um pouco mais de tecido, assim, com o peito assim, né? Então, e aí ele não acredita que o filho dele fez isso, e quando acredita, ele acha normal, entendeu? Acha uma bobagem até ser com o filho dele. Aí, a partir do momento que for com o filho dele, aí a coisa muda de figura, sabe? E a escola, por sua vez, ela se vê acuada, extremamente acuada, porque às vezes é aquele pai que tem 2, 3 filhos na escola, ele deixa lá pelo menos uns 8 mil reais de cada filho, né? E aí a escola fala, se eu for falar com esses pais e eles reclamarem, achar ruim, eles podem tirar essas crianças e aí a gente vai ter um déficit aí, né? Pois é. E sem falar que os pais já chegam lá falando que quem paga o professor é ele, que quem paga a escola, mantém aquela escola é ele. Quer dizer, valores ético-morais, zero, não precisa, né? Eu pago. É uma via de mão dupla, são direitos e deveres. E o meu direito termina quando começa o do meu semelhante. E se nós não ensinarmos isso para os nossos filhos desde cedo, fica muito complicado depois, né? Aí depois cresce aquele delinquente, não é? E aí os pais, mas onde foi que eu errei? Onde foi que você errou? Eu te digo, você errou quando você achou que você era o bambambam, que só tinha que trabalhar, você achou que filho era um objeto que você poderia delegar para outras pessoas, né? Quando você não só praticou os seus direitos, não praticou os seus deveres na educação do seu filho, aí está o resultado, não é? E eu só sei que a coisa, sabe como termina? Termina em pizza. Aí o que o pai faz? Os pais vão lá e transferem o seu filho de escola. Coisa bonita, né? Sabe por quê?
porque nem os pais daquele aluno, nem a escola, nem a direção, ninguém conseguiu resolver um problema de um pirralho que tem no máximo 7, 8, 10, 12 anos de idade. Que mundo nós estamos, né? E aí tem gente que ainda fala, né? Pra quê, né? Por que que veio essa pandemia? Pois é, essa pandemia veio para colocar limites naquelas pessoas que não têm limites. Tem limite para nada. E essa pandemia, ela foi providencial. E eu tenho uma coisa para dizer para você, que é muito triste. Pois saibam que muita gente vai sair desse deserto igualzinho entrou. Porque olha, tem muita gente fazendo cara de paisagem. E sabe o que vai acontecer? Escreva aí. Vai vir pandemias piores, vai vir pragas muito piores, vai vir situações muito piores. Até que em algum momento alguém ou todos aqueles que ainda não olharam para dentro de si e viram o quanto precisa virar gente, não é? Sabe aquela indignação que, graças a Deus, a maioria dos brasileiros sentem quando ouvem, quando assistem todos os canais, todas as mídias, infinitas histórias lá de Brasília, dos nossos governantes, que isso acontece há anos desse jeito, né? Os famosos ladrões de colarinho branco. Pois é. Vocês acham mesmo que eles começaram a ser desonestos a partir do momento que eles conquistaram um cargo público através dos votos, dos nossos votos? Não é não. Esses mesmos que estão lá fazendo isso são aqueles que um dia praticaram bullying, discriminaram, sabe? Furaram a fila, não devolveu o troco. Sabe aquela famosa lei de Gerson, que quer levar vantagem em tudo? São esses. Aquele que atropelou alguém e fugiu, não ofereceu socorro. Aquele que dirigiu alcoolizado. Aí ele vai fazendo, sabe, assim, um histórico, uma carreira, não é? Só de coisas negativas. Aí um belo dia ele conquista uma cadeira lá em Brasília, não é? Aí o cidadão, que a gente nem deve chamar de cidadão, porque ofende o cidadão de verdade, né? Aí ele começa a mostrar quem ele realmente é. Existe uma frase que fala assim, você quer saber quem é uma pessoa? Dê poderes a ela, né? Então, imagina se nós for soltar a rédea, né, nós pais, e não colocar limites, ensinar para os nossos filhos desde cedo, sabe, desde pequenininho, que a palavra limites, ela existe no dicionário, não é à toa não, viu gente? É para ser colocada em prática todos os dias. Por hoje é só. Eu espero ter dado a minha contribuição. A gente se vê no próximo vídeo. E ainda essa semana, excepcionalmente, eu vou estar falando sobre um momento doloroso para os casais que chegaram à conclusão de que não existe nenhuma razão maior para continuarem juntos. Tá certo? Um beijo grande. Um beijo na alma, a gente se vê em breve. Muita saúde, muita paz e muita conscientização. Que possamos cada dia acordar com o propósito de pensar na coletividade e não mais na individualidade. Tchau, tchau.